Graça e paz. Estamos meditando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estamos no capítulo 3, versículo 12. Vamos ouvir a leitura, porque a nossa intenção é ler mesmo a palavra e deixar que ela realize sua obra no nosso coração. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Que Deus, pelo seu Espírito Santo, revele a palavra aos nossos corações. O apóstolo Paulo está falando do eterno propósito de Deus estabelecido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse eterno propósito está relacionado com o mistério de Cristo, que foi revelado ao apóstolo, e ele escreveu sobre isso. E o mistério está colocado no Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Evangelho é Cristo compartilhando conosco a sua morte e a sua vida, por meio da nossa morte e ressurreição juntamente com Ele. Efésios capítulo 2, o versículo 6, diz que Deus nos ressuscitou com Cristo. Colossenses 2,12 diz: no qual, isto é, Cristo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Para ressuscitar, eu tive que morrer, e morri em Cristo crucificado, morri pelo corpo de Cristo, como a palavra de Deus diz em Romanos 7,4, lá está dito o seguinte: morrestes, estáis mortos por meio do corpo de Cristo. Lá na cruz, Cristo nos atraiu a si, para o seu corpo, e nós morremos com Ele, porque Ele nos levou a morrer do ponto de vista espiritual. A nossa morte nele, com Ele na cruz. Em Colossenses 1:27, ali Paulo fala do mistério de Deus que esteve oculto, mas que foi revelado, e lá é dito que este mistério revelado é Cristo em vós, Cristo dentro de vocês, Cristo em mim. Mas, para que Cristo pudesse viver em nós, Ele precisou de humanizar-se, ir para uma cruz, lá nos atrair. Ele nos atraiu a si, morrer por nós e nos fazer morrer com Ele para o pecado. Depois disso, o Pai entrou com o Espírito Santo
e ressuscitou seu Filho, como vimos agora há pouco no texto, e nós fomos ressuscitados juntamente com o seu Filho. Fomos ressuscitados nele. E a partir disso, a partir da ressurreição, da nossa ressurreição em Cristo, ganhamos a vida dele, e ele mesmo está em nós. Em nós ele é a nossa vida, em nós ele vive a vida dele, que é uma vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você crer nesta verdade da palavra de Deus, Cristo entra em você, e ele entra para ficar. Não é um pouco, não é uma temporada, ele entra para ficar aí, ele não sai mais. Cristo não apenas me ensina, mas ele me ocupa. Ele me ocupa. Todo o meu ser é ocupado por Cristo. Eu estou indo para aprender. Eu aprendi uma lição maravilhosa hoje. Não é só isso não, meu irmão. Não é só isso não. Se você veio aqui só para aprender lições maravilhosas, é pouco. Porque Cristo, ele quer ocupar você, viver em você. A vida de Cristo, a vida que Cristo oferece, que ele nos dá, promete, não é religião. Não tem nada a ver com religião. É ele mesmo em mim vivendo a vida dele. É ele em você vivendo a vida dele. É ele na igreja. É ele na igreja, vivendo a vida dele na igreja. Veja bem, nenhuma religião ou filosofia consegue oferecer isso para você. Nenhum movimento resulta na presença viva do seu fundador dentro dos seus seguidores. Só no cristianismo autêntico, no cristianismo de Cristo, ele vive nos seus discípulos, ele vive nos seus. Só Cristo tem isso para nos oferecer. João capítulo 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. Nós viremos, Jesus dizendo, nós quem? O Pai, o próprio Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Nós viremos a Ele e faremos nele morada. Aqui está a vida de união com Deus. Aqui está o propósito eterno de Deus estabelecido em Cristo. Esta é a vida de união com Deus. Tudo mais gira em torno disso. A minha oração é para Deus abrir os nossos olhos
espirituais do coração, para a gente enxergar este propósito, para não ficarmos brincando de religião, de igreja. Não ficar aqui brincando com os nossos brinquedinhos, porque Deus tem algo maior para nós. É o propósito eterno para qual o homem foi criado e também depois foi regenerado. É o propósito para o qual o homem foi criado, depois foi regenerado para experimentar ou para que este propósito se cumpra nele. Há muita confusão a respeito desse assunto, a respeito da nossa união com Cristo, com Deus. Há muita confusão. Eu vou destacar aqui alguns conceitos distorcidos a respeito da nossa união com Cristo. O conceito panteísta. Esse conceito afirma que somos um em essência com Deus. Uma união em essência. Deus é tudo e tudo é Deus. Assim, cada um de nós é Deus. Mas não é o que a palavra de Deus ensina. Isso foi a sugestão da serpente. A serpente sugeriu isto. Como Deus sereis. Mas nós não podemos ser como Deus. Jamais seremos. Citei aqui o texto de Gênesis 3:5. E em Mateus 24, versículo 5, Jesus, ele disse que muitos viriam em seu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. Então, Mateus 24, 5. E ele lhes: porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos vão dizer, segundo Jesus: eu sou o Cristo no final dos tempos. Eu sou o Cristo. Mas eu não sou o Cristo. Eu não posso ser o Cristo. Só existe um Cristo. Único, singular. É um conceito errado. Tem o conceito psicológico. É uma ideia que acredita que a nossa união com Cristo é apenas uma adesão aos princípios e ensinamentos de Cristo. Eu aderi o ensinamento de Cristo, o mandamento de Cristo, estou seguindo, estou unido com Ele. Não, não é uma união nessa base. Lá em 1 Samuel, capítulo 18, o versículo 1, temos ali uma união baseada em um sentimento profundo, só que a nossa união é mais do que isso. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Você vê que tem aí uma união psicológica, de sentimento, uma coisa profunda mesmo aí, né? Mas a nossa união com Cristo não é isso, não é desse jeito.
Temos também o conceito sacramental. O crente, o fiel, obtém a graça da união com Cristo pela recepção dos sacramentos, em especial a Eucaristia. Quando o cristão toma a Eucaristia, ele une-se a Cristo. É um conceito muito defendido por alguns grupos religiosos, mas também não é o que a palavra de Deus ensina. Temos o conceito alegórico. É uma união figurada. A pessoa acha que isso é uma figura. A nossa união com Cristo é uma expressão figurada, mas não uma realidade. E temos também um conceito fictício. É uma coisa sugestionada, mas não verdadeira. É tudo mentira. A pessoa diz: Cristo vive em mim, mas também vive o pecado. Portanto, é tudo mentira. É tudo invenção da sua cabeça. É sugestão da sua cabeça, da sua mente. Você diz que vive em Cristo e vive no pecado. É mentira. É mentira. Você não tem a realidade. Estou falando com a autoridade da palavra, porque está escrito aqui. Então, isso não é sugestão da nossa cabeça, não. Isso é realidade. O que de fato é a nossa união com Cristo? É uma união espiritual, vital e real. Ela acontece em Cristo. Ela acontece porque nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Romanos capítulo 8, versículo 10. Vamos dar uma olhada aí. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Você vê? Se Cristo está em vós, se Cristo habita em vós, se Cristo vive em vós, se Cristo está em vós, é porque Ele está mesmo. Se não crer, não está. E aí diz que o corpo está morto por causa do pecado. Significa o seguinte: embora o corpo morra por causa do pecado, porque Cristo está em mim, mas o meu corpo é um corpo velho, um corpo que sofre com as consequências, com os efeitos do pecado, e vai ficar doente, vai morrer. Isso só vai ser resolvido na ressurreição do corpo, quando nós vamos ganhar um corpo igual ao corpo que Jesus tem hoje, o corpo que Ele ressuscitou. Romanos 6:11, estamos aqui destacando a nossa união com Ele. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vivos em Cristo. Vivos em Cristo. Estamos nele, unidos, porque é vivos em Cristo. Romanos 6:5.
Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se fomos unidos, nós fomos unidos, eu fui unido. Deus nos juntou em Cristo, na cruz, porque é unidos na morte e também na ressurreição. Então tem mesmo uma união verdadeira. João 14, versículo 20 até o versículo 23. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aí está a união, com todos os detalhes. Se você é mundo, Jesus não vai se manifestar em você mesmo. Ele disse aí, não é para o mundo, não é para o pecador ímpio, perverso. É mais comum pensar no Cristo em nós do que em nós em Cristo. A pessoa tem a tendência de pensar mais em Cristo em mim, Cristo é minha vida, Cristo em mim, e menos eu em Cristo, morto com Ele. Mas eu quero lhe dizer, sem nós em Cristo, não haverá Cristo em nós. Se eu não estiver em Cristo, Cristo não vai estar em mim. Para Cristo estar em mim, eu tive que estar nele. E foi Cristo que providenciou isto para mim. Ele disse que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos a ele mesmo. E eu, quando for levantado da terra, na cruz, atrairei, puxarei, arrastarei, trarei todos a mim. E nele eu morri com ele. E a partir do momento em que ele me atraiu a si, eu estou nele. Eu estou nele. E eu estou nele para quê? Para morrer com ele. Não foi no batismo que ele atraiu você. Não. Não foi no Jordão, quando ele foi batizado, que ele atraiu você. Porque essa morte não é morte afogada. Ela é morte na cruz. Você vai ver na palavra que foi na cruz, quando ele foi levantado, que ele nos atraiu. Por que ele nos atraiu na cruz? Cruz é o que, Osés? Não é morte? Atraiu você para morrer. Fazer morrer essa coisa ruim que está dentro de você. Eu não tenho, pois é. É o seu engano. É o seu engano, essa coisa ruim, essa natureza da peste que está aí dentro. Tem que morrer. E ele fez isso. Porque ele nos ama. E ele quer o nosso bem. Não? Então ele fez morrer ali, nos atraiu ali. Cristo em nós,
tem a ver com a ressurreição. Nós em Cristo tem a ver com a cruz. Cristo em nós tem a ver com a ressurreição, porque é na ressurreição que Ele vai entrar em nós e entrar para ficar. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele fez com que a morte de Cristo fosse a nossa morte para o pecado. Ele fez com que a ressurreição de Cristo fosse a nossa ressurreição com Ele para uma vida nova e para a comunhão, porque a comunhão começa na ressurreição. Para ter comunhão tem que ter vida, a mesma vida. A vida de Cristo em nós, a vida de Deus em nós. No Evangelho, nós temos uma coisa compartilhada. Nós em Cristo, Cristo em nós. Isto tem que ser conhecido na igreja e por todo mundo, através da igreja, através dos salvos. Uma criança chegou para o pai e perguntou: papai, onde está Cristo? Onde Cristo mora? O pai pensou e respondeu para a criança: Cristo está em mim. Ele mora em mim. Ele vive em mim. E a criança, na sua singeleza, disse: é verdade, papai. Eu vejo Ele no Senhor. E eu percebo que Ele está no Senhor. Ele mora no Senhor mesmo. Você vê? Você pode responder isso também. Não é preciso que Cristo desça de lá para se manifestar a você aqui. Não. Ele está nos seus regenerados. E através dos seus regenerados, Ele se apresenta ao mundo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, 11 e 12. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Em nós opera a morte. Que morte? Que morte opera em nós? Que morte opera em mim? A morte de Cristo. A nossa morte com Cristo opera em nós. Mas em vós, no outro, a vida. Paulo está dizendo assim: irmãos, em mim opera a morte, a cruz. Mas em vocês, de mim para vocês, opera a vida. Que vida é esta? É a vida de Cristo. A vida que opera no outro é a vida de Cristo, que se manifesta através daquele que creu a sua morte com Cristo, a sua crucificação com Cristo. Viu, meu irmão? Se você crê a sua morte com Cristo,
A vida de Cristo vai manifestar de você para os outros. Então, Oséias, aqui nós temos o evangelismo, o verdadeiro evangelismo. Não é sair por aí insistindo, falando, discutindo, brigando, arrastando a pessoa, não. Evangelismo é o impacto da manifestação da vida de Cristo em você perante um outro. Perante o outro. Isso é evangelismo. É a vida de Cristo em mim, se manifestando através de mim. É a vida de Cristo na igreja, se manifestando através da igreja. É uma manifestação dentro de nós e através de nós. E nesta manifestação, irmãos, manifestação de Cristo em nós, acontece uma coisa tão preciosa: a nossa comunhão com Ele. Essa conversa de comunhão, a pessoa lá e eu aqui, vamos ter comunhão. Como? Tem que ter essa manifestação. Esta manifestação de Cristo, se você preferir a palavra revelação, também é boa. A manifestação, a revelação de Cristo em mim, em nós, tem 3 aspectos importantes. Primeiro, essa manifestação procede do Pai. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Gálatas 1, 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Qual é a vontade prazerosa do Pai? É revelar seu Filho onde? Onde? Adiante de mim? Atrás de mim? Do meu lado? Direito? Do lado esquerdo? Então, onde é que ele revela? Onde? Revela dentro, em mim, em mim. Irmãos, que Pai maravilhoso é este que nós temos. Ele quer compartilhar o seu Filho amado, que é Jesus Cristo, com a gente, mas dentro de nós. Dentro de nós. Isso não empolga você? Você não fica empolgado com isso, não? Não? Se você não fica empolgado com essa vontade maravilhosa do Pai, ó, está assim, ó. Porque não tem nada melhor, nem maior do que isto. O Pai revelando o seu Filho no nosso interior, para que Ele se manifeste aí, viva aí, habite aí, e nós podemos ter comunhão com Ele. Então a revelação do Filho é dentro de nós. Essa revelação parte da vontade do Pai. Foi o Pai que quis. Segundo, é uma manifestação prometida na palavra. O texto já foi lido, que é o texto de João 14, verso 21. Vamos ler 14, 21 de João.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus prometeu: eu o amarei e me manifestarei a ele. Você vê, Jesus está dando a sua palavra: eu vou amar você e eu vou me manifestar em você. Você nasce de novo. A revelação de Jesus não é física, não é em carne. A revelação de Jesus, a manifestação de Jesus é pessoal, espiritual e muito real no interior do nascido de novo. Essa manifestação acontece dentro da gente. É importante notar que é uma revelação prometida na palavra de Deus. Por isso ela acontece. Se estivéssemos procurando uma revelação ou manifestação que não fosse prometida na palavra de Deus, nós não iríamos encontrar essa manifestação de Cristo em nós. Por quê? Porque o Senhor Jesus não prometeu se manifestar a mim, em você, em nós. Se Ele não prometeu, não adianta buscar nada. Mas Ele prometeu. Por que você não me encontrou ontem à noite na praça? Na frente, ali. Por que você não me encontrou na praça ontem? Porque não tínhamos um trato de nos encontrar na praça. Eu não prometi nada para você. Por isso não aconteceu nenhum encontro nosso na praça. Mas o Senhor Jesus marcou o lugar do encontro com Ele. O lugar é em nós, não é aqui, não. Ele se manifesta aqui. Mas o lugar é dentro, o lugar está marcado dentro de nós. Jesus empenhou a sua palavra, a palavra dele é a garantia. Se você não encontrou o Senhor revelado no seu interior, é porque você ainda não creu na palavra dele, que diz que você morreu e ressuscitou com ele. Se Cristo não está em você, não adianta procurar a sua manifestação, a sua comunhão, você não vai ter. O que você não tem é a experiência da sua morte com o Senhor na cruz, da sua ressurreição. Você precisa crer. Aí você vai ter. Sem a morte com Cristo na cruz, não adianta insistir na busca da revelação de Cristo, porque Ele não está em você. Terceiro aspecto é a graça. É a graça. Então, a manifestação do Senhor em nós, ela parte do Pai, da vontade do Pai. Depois está prometida na palavra de Jesus. E ela é pela graça. Primeira carta de Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Na revelação, na manifestação. Jesus não se manifesta em troca de nada. Ele não se manifesta em troca de oração.
Não é porque você ora muito, e porque você ora muito, o Senhor está obrigado a se manifestar em você. A oração tem outro sentido. A oração, ela é já por causa da manifestação dele. Então, a manifestação do Senhor não é em troca de oração, não é em troca de jejum. Não é em troca de sacrifício, não é em troca de penitência, não é indo para a mata, mas para a cruz, onde Ele mata a gente, para ressuscitarmos com Ele e ganharmos a vida dele. Não é indo para o monte, porque monte eu já tenho um e dele não saio, é o Monte Calvário. Ele se manifesta em troca de nada. Você sabe por quê? Porque é pela graça. É inteiramente pela graça. Como você ouviu aí no texto. Irmãos, nós sequer merecemos a sua preciosa manifestação dentro de nós e através de nós. Sequer merecemos. É graça. Tem alguns por aí que dizem: tem que pagar o preço, irmão. Não tem que pagar preço nenhum. Na palavra, não. O preço já foi pago, e bem pago, na cruz do Calvário. Pago por Jesus. Ele se manifesta em troca de nada. Não tem nada para pagar por esta revelação, por esta manifestação, por esta comunhão tão preciosa e necessária para nós. É a graça. Jesus trazendo para nós a sua manifestação, a sua revelação, a sua amizade, a sua intimidade, a sua comunhão, inteiramente por graça. A nossa união com Cristo nos concede o privilégio de nos comunicarmos com Deus, de nos relacionarmos com Ele, de nos comungarmos com Deus. É o texto que foi lido no início, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Esse acesso com confiança mediante a fé nele é o propósito que Deus estabeleceu em Cristo. Que acesso é este? Primeiro é acesso a Cristo, e através de Cristo ao Pai. Cristo me colocou nele, depois ele se colocou em mim. Quando eu creio, dá-se a minha união com Ele, com a sua pessoa. Eu me torno um com Ele. É o acesso com confiança mediante a fé nele. Somos admitidos e aceitos por Ele na presença do Pai. Ter confiança significa estar seguro daquilo que eu estou envolvido, seguro, certeza, convicção. Como posso ir com ousadia? Como posso ter acesso? Como posso ter certeza que serei aceito na presença do Pai? Como posso ter confiança? A resposta é uma só: mediante a fé nele. Fé nele, irmãos, significa fé para dentro dele. O que é nele? É dentro. É uma fé para dentro de Cristo. Você crê que está nele e ele está em você. Pelo qual, isto é, Cristo, temos, veja bem, temos, não é teremos não,
não é algum dia, não. É aqui e agora. Temos e não teremos. Temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ousadia. O que é ousadia? Significa destemor, isenção de toda dúvida, culpa, quanto ao podermos ser rejeitados. Se você vai conversar com alguém, você está com medo, você tem uma relação que você precisa tratar com ela, aconteceu alguma coisa, ela disse que te perdoou, mas você não está seguro disso, então você vai cheio de cuidados assim, né? Temeroso para conversar com ela. Você não está sendo ousado. Ousadia é quando eu não tenho nenhum medo. Olha, eu vou porque eu tenho certeza que eu vou ser aceito. Então, ousadia significa liberdade de tudo que pode impossibilitar o acesso à presença de Deus. Ousadia, obviamente, significa a ausência de pecado na nossa vida, a ausência de inibição ou medo em qualquer de suas formas. Nesse sentido, irmãos, o ousado entra na presença do Pai. Agora, é bom fazer a diferença. Ousadia e atrevimento são coisas diferentes. O ousado não é atrevido. Atrevido é aquele que se mete onde não foi chamado. É o atrevido. Eu só vou na sua festa se eu tenho convite. Se não tem, eu não vou. O ousado é aquele que tem o convite de Jesus, tem a convocação de Jesus. Na presença do Pai, somos aceitos para a mais gostosa comunhão. Mas você não sabe o que eu fiz na vida. Só que é o seguinte, quando você crê na palavra de Deus, isso tudo é apagado. Uma página nova começa. E não existe demônio capaz de sujar ela com as suas acusações. É por isso que você entra na presença do Pai. Então, na presença do Pai, somos aceitos para a mais gostosa comunhão. Que coisa maravilhosa é ser aceito. Não é você aceitar, não. Eu aceitei Jesus. Ah, é? E ele já aceitou você? O evangelho, cristianismo moderno, é um pouco diferente do cristianismo antigo, onde o pecador ouvia a palavra de Deus e, contrito pela obra do Espírito Santo, vinha e caía de joelho diante do Senhor, pedindo misericórdia para que fosse salvo, pedindo uma chance, que o Senhor desse uma chance para ele, fosse regenerado. Mas agora o pecador vem, cabeçona levantada, o tupete lá em cima, né? E dizendo: eu te aceito. Ué, por que você me aceita? E eu que vou aceitar você? Senhor, eu estou dando uma chance. Que coisa maluca, irmãos. Eu estou dando uma chance para Jesus. Não está invertido, não? É Ele que me dá a chance. A minha oração
É no sentido de Deus abrir os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar cada vez mais. Enxergar o quê? Primeiro, que nós fomos crucificados com Cristo. Essa é a visão que nos liberta de nós mesmos. Olhar através da palavra de Deus para Cristo crucificado e eu crucificado com Cristo. Segundo, enxergar a nossa ressurreição juntamente com Cristo, porque nós fomos ressuscitados do ponto de vista espiritual. Terceiro, enxergar a pessoa ressurreta e exaltada de Cristo, revelado no nosso interior. Cristo em mim. Cristo em mim revelado e vivendo a sua vida justa e santa. A visão da crucificação é nós em Cristo. A visão da ressurreição é Cristo em nós. E este Cristo revelado em nós vem para manifestação. Ele se manifesta. Cristo se manifesta em nós e através de nós neste mundo.